Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. O Senhor Deus nos deu a permissão e nós estamos de volta junto com você na apresentação do programa Fé Perfeita, tendo o privilégio de entrar na sua casa, no seu estabelecimento, participar com você neste momento de uma meditação na Palavra de Deus que tem transformado muitos lares neste momento em um verdadeiro ponto de encontro da alma com o Criador. Nós estamos estudando nos programas sobre os temas pregados pelo profeta William Branham e hoje falaremos sobre a estatura de um varão perfeito. A estatura de um varão perfeito, todos nós sabemos que o varão perfeito é Jesus Cristo. Nunca houve na história um homem semelhante a Cristo. Se você estudar a vida de Marx, de Gandhi, dos grandes pensadores, de Einstein e de todos estes cientistas e homens que se destacaram, todos eles demonstraram em um determinado momento uma frustração, uma falta de desequilíbrio emocional, uma falta de domínio sobre a situação, um momento que está para aparecer na vida ou acontece na vida de qualquer pessoa. Às vezes você tem doutores formados, homens intelectuais, cultos, pessoas com várias cursos superior e PhD, e mestrados e doutorados e tantas outras coisas, e às vezes se consideram até críticos, céticos e ateus, e eles têm todo o direito de discordar de Cristo. Mas eu paro aqui e digo, que direito encontra um doutor de discordar de Cristo? Pegue todos os seus diplomas e coloque num prato da balança e pegue a vida de Cristo e coloque do outro lado. Você, com todos os seus diplomas, dinheiro, fama, é o quê? É alguma referência para a sociedade? Mas Cristo dividiu a história da humanidade em duas partes. Ele se tornou a referência em fatos antes e depois da vida dele. Veja que ele é um pouquinho maior do que você que quer discordar dele. Ele é o varão perfeito. Nunca se foi encontrado na vida dele, apesar de críticos quererem lançar sombra sobre o nome e sobre a vida de Jesus Cristo, não podem de maneira alguma, como disse o próprio Pilatos, no final da sua vida, depois de examiná-lo, disse: não vejo culpa nenhuma neste homem. Sua vida foi de um equilíbrio que traz a todos nós a admiração e fez já o mundo se curvar diante dele. Não é nem questão que irá se curvar. Mas o cristianismo errou muito feio o alvo. Eu quero dizer a você que pecado é errar o alvo. Se você pegar uma espingarda e ajustar a mira e não acertar o alvo, você errou. E quando você errou, você perdeu o objetivo. Então eu quero dizer a você
que pecado é errar o alvo. Muitas pessoas têm como alvo. Eu vou dar um exemplo. Eu fui à casa de um certo cidadão visitá-lo e levar um conjunto de literaturas para ele. Um pastor, um renomado pastor aqui do estado. Quando ele me recebeu na sua casa, ele disse: olha, irmão, eu fui de tal denominação e o meu alvo era chegar a ser pastor desta igreja e hoje eu sou. Veja, o alvo das pessoas, um posto, um cargo, uma denominação. Isto é pecado. Pecado é errar o alvo. O alvo de todas as pessoas que em algum momento se aproximam da Bíblia Sagrada deveria ser isto. Se o seu não é, você está em pecado, você é um incrédulo. Porque, na verdade, pecado é errar o alvo, porque ao invés de crer, você muda o objetivo. O objetivo de Jesus Cristo vir à Terra foi manifestar Deus aos homens, mostrar à humanidade como Deus atua em qualquer situação. Preste atenção, Deus é um espírito. Quando ele fez Adão, ele queria se refletir em Adão. Ele, o governador do universo, e o Adão mostrando a toda a sua obra de criação como era Deus. O Adão falhou, mas Cristo, o último Adão, não falhou. Eu estou aqui e quero dar todas as honras, porque as minhas considerações são muito pífias ainda, mas o Apocalipse fala de Cristo dando todas as honras, o Todo-Poderoso, o princípio e o fim, o primeiro, o último, o alfa e o ômega, o que era, o que é e o que há de vir. E tudo que nós falarmos sobre Cristo é ainda muito pouco, porque, na verdade, ele é, na linguagem do profeta Isaías, o Pai da eternidade. Não tem como você atribuir a Cristo nenhum mérito, porque ele é muitas vezes maior do que aquilo que você possa dizer ou imaginar dele. Ele é tão bom que pegou uma pessoa tão ruim como eu e como você e nos dá a oportunidade de não ir para o inferno e ter vida eterna. O quanto Deus é bom. Não é desejo de Deus condenar nenhuma pessoa, mas o desejo de Deus é que todos se arrependam, que você se arrependa. Você que está em casa me assistindo, não adianta fazer gracejos, você precisa se arrepender. Você sabe de suas mentiras, de suas falsidades, de seus roubos, de seus adultérios, dos seus maus pensamentos, das suas hipocrisias. Você conhece isto, você sabe que isto não parece nem um pouquinho com as qualidades de Deus. Você sabe que se você pudesse fazer uma selfie, não é de tentar rir e sorrir e achar graça, não. Faça uma selfie do seu comportamento e você olhará e verá Satanás estampado naquilo, nas ações de um homem, mas Deus sempre oferecendo perdão e graça e misericórdia. Então eu volto a dizer aqui a você que, na verdade, o propósito da Bíblia Sagrada quando fala da criação do homem, era o Deus Espírito sair da invisibilidade, se tornar visto em Adão. Adão falhou, veio Cristo, e Cristo veio revelar Deus à humanidade. Ele mostrou isso através do perdão, da misericórdia, sabe, de estender a mão ao seu semelhante, enfim, de todo o seu comportamento, de não fazer julgamentos, sabe, de ter paciência, como tem tido comigo e tem tido, talvez, tenho certeza, com você também. Quando nós vemos pessoas se apegarem à religião, este é um alvo errado. Deixa eu lhe dizer, se você atribui à sua igreja qualquer consideração e fé, e você deixa o padrão das Escrituras, porque o alvo
o objetivo de um cristão é que a sua vida reflita a Jesus Cristo. Eu queria parar um pouquinho, ser bastante claro com você. Dê uma olhada se a sua vida reflete a Jesus Cristo. Dê uma olhada se o comportamento da igreja reflete a Jesus Cristo. Onde há porfias, brigas, intrigas, inimizades, hein? Um tentando ser maior do que o outro, porque você vai ver. Jesus conviveu com situação desta quando uma mãe disse: Senhor, deixa o meu filho sentar um do teu lado, um do teu lado direito, outro do teu esquerdo, quando tu vieres na tua glória. Veja que as pessoas estão sempre tentando arranjar posição. Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, seja servo. Ele sempre desmanchou isso. Você vai ver que a atribuição dos discípulos por terem sido menosprezado, não sido aceito numa cidade, disse: Senhor, desça fogo do céu e queime esta cidade. Ele disse: você não sabe nem de que espírito você é. Ele sabia ter paciência. Agora também você o verá quando ele virou para Corazim, para Tiro e disse: olha, se lá em Sodoma tivesse sido realizados os milagres que foi realizado aqui, Sodoma existiria até hoje. Não há escapatória para as pessoas que hoje carregam a Bíblia e olham os exemplos negativos e positivos. Negativos daqueles que tomaram um caminho contrário aos mandamentos, aos ensinamentos do Senhor. Você verá isso na Bíblia. Você carrega a Bíblia por isso. Todas as vezes que Israel desobedecia, padecia prisão, perdia suas guerras, foram levados cativos, sofreram destruição por causa do erro. Deus queria se revelar, separou uma nação para se revelar naquele povo. Quando o povo pecava, o povo pagava. É a lei do plantio e da colheita. Então você para observar. Nós temos os exemplos negativos, mas temos os exemplos positivos de um Elias, de um Jeremias, de um Amós, de Obadias, de Miqueias, dos profetas. Nós temos os dois lados da moeda. Nós temos uns apóstolos brigando por posição aqui no princípio, querendo destruir cidade, mas depois você vai ver estes mesmos apóstolos dando a vida para que outros pudessem ser salvos. Eu não quero pegar a fase negativa da sua vida. Eu gostaria que você parasse para refletir. Será que não é anseio do seu coração que Cristo seja visto através da sua vida? Se você já imaginou que Cristo, se você já desejou viver uma vida aqui, isto aqui é a estatura de um varão perfeito, viver uma vida aqui que reflita Jesus Cristo, você aprenderá a ter fé. Vamos ler aqui, por exemplo, eu falei agora há pouco sobre os dois lados e a personalidade dos próprios discípulos que foram mudados. Você conhece que um Pedro negou, que um Pedro uma vez quis impedir que as escrituras fossem cumpridas. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Mas olha, por exemplo, agora o comportamento deste homem depois que ele acertou o alvo, que ele viu que o assunto não era pleito, que o assunto era muito mais sério. E depois que Cristo se foi e o Espírito Santo voltou para habitar no coração de Pedro, que não é a segunda ou a terceira pessoa da Trindade, a segunda se ausentando e a terceira vindo, não. É o próprio Jesus voltando: vou e venho para vós. Pedro, então, tendo consciência, disse: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós não houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos. Se vós houver e abundar estas coisas,
não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Estas palavras estão aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5 até o verso 10. E nós então fechamos aqui este pensamento. O desejo agora de Pedro não era outro senão que Cristo fosse visto através de suas ações. E para isto precisa-se de fé. Fé é uma base, é um fundamento. O profeta William Branham, quando pregou a estatura de um varão perfeito, fez um gráfico. Ele fez uma pirâmide. Eu quero deixar isso bem claro, não porque ele tinha qualquer misticismo com pirâmide. Nós não temos nenhum misticismo com as pirâmides, achando que há força na pirâmide. Ele fez um gráfico mostrando que a base da fé é larga, mas quando você caminha para a estatura de um homem perfeito, você vai ver que o caminho para os céus é um caminho estreito, ele vai se fechando cada dia mais. Porque quando você quer viver uma vida pia, você encontrará muita adversidade. Esta é a razão porque os homens não aceitaram Cristo, não creram num profeta e não podem e não querem ficar com a Bíblia, porque as pessoas querem ter simplesmente uma vida fácil, dizer eu tenho fé em Deus. Isto é muito amplo. Mas vamos subir para a estatura de um varão perfeito. Vamos ver que a fé sem obras é morta. Se você tem fé e não tem virtude, eu quero falar, virtude é força, é poder. Jesus disse que havia saído o poder dele quando ele curou a mulher. Você disse, mas há tantas pessoas curando. Eu quero lembrar a você que se você atesta ter qualquer poder e não tem o caráter de Jesus Cristo, este poder, ele é diabólico. Ele não é de Deus. Então, preste bastante atenção a estas coisas. Agregue a sua fé. Não é uma fé qualquer. Você precisa de uma fé baseada estritamente na palavra. Eu vou voltar a dizer, se o seu objetivo não é manifestar Deus aos homens, não é tagarelar, não é mostrar que você conhece versículo da Bíblia e chamar as pessoas para a igreja e condenar a religião dos outros. Isso nunca foi o que Jesus fez. Mas quando nós temos fé, nós cremos no que está escrito. Por exemplo, você que está em casa, você tem a Bíblia na mão, você crê na Bíblia? Você acredita na Bíblia? Então por que você não se batiza como os discípulos ensinaram e batizaram? Você crê na Bíblia, irmã? Por que você se veste como as artistas e não como as santas mulheres que fizeram profissão de servir a Deus? E você, homem, que diz que crê na Bíblia, por que você é grosseiro com a sua mulher e trata mal os seus filhos? E você que diz que crê na Bíblia, por que você não se coloca ao lado e trata seu semelhante como fosse você mesmo? Nós estamos sendo chamados a atenção para ter fé na palavra. Como é que eu posso dizer que eu creio na palavra se eu creio numa doutrina católica de que Deus são 3 pessoas? Fé verdadeira é o fundamento. Você tem que fazer o alicerce da sua casa para criar, então, a estrutura da casa. Para chegar à estatura de um homem perfeito, precisamos de uma fé fundamentada na palavra e não na igreja. As pessoas creem muito em seus pastores e em suas igrejas, mas não podem crer no que está escrito. Isto é a areia movediça, isto te matará. Se você faz uma edificação, eu tenho fé. Em quê? Em dogmas, em credos, em tradição? Você pode acrescentar a virtude, você tem aí um espírito errado fazendo milagres, sinais e maravilhas, porque Jesus disse que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos, e você não está
no fundamento correto. Então você vai vendo que vai se agregando às pessoas. E aí então, depois da fé e da virtude, depois deste movimento pentecostal que surgiu, mas não estava edificado da maneira correta, você vai ver que eles então partiram para uma ciência. Qual é a ciência? Vamos estudar a Deus, vamos fazer teologia. A gente precisa conhecer a Deus. Não se conhece a Deus através de estudos. Deus se esconde e se revela a quem quer. Jesus chegou a dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, porque assim te aprouve. Então esta ciência não é a ciência da teologia, a ciência que você vai numa faculdade para estudar. Esta ciência é uma ciência dada por Deus. É um conhecimento de alma. Você passa a conhecer e se tornar participante da natureza divina. E ser participante da natureza divina é nascer de novo. E quando você nasce de novo, você morre para refletir a vida de Jesus Cristo em você. Fora disto, errou o alvo. Você continua no pecado, como disse Pedro. Se em você não houver fé, virtude, conhecimento, temperança, uma coisa que falta muito, você não pode ouvir e se calar. Você não pode tratar com nenhum problema se portando como Cristo, que foi tão temperante. Puxaram suas barbas, cuspiram nele, chamaram de falso, ele nunca reagiu. O profeta Isaías disse que ele nem abriu sua boca. Por que você não suporta nem uma palavra vinda da sua mulher, ou do seu marido, ou do seu patrão, e você já explodiu? Não tem temperança? Você é cego. Você continua com Pedro dizendo: depois que você agrega uma verdadeira fé, que você tem verdadeiramente poder para dominar todas as situações, que você conhece a Deus, é parte de sua natureza, você então tem domínio, você tem temperança, que é domínio próprio. E depois de domínio próprio, você tem, na linguagem de Pedro, a paciência. Paciência, pastor, eu sou muito paciente. Paciência com Deus. Que coisa boa. Quer ver uma coisa? Quando um homem conhece uma moça, se enamora, se apaixona por ela e se casa, isso não quer dizer que eles não terão problemas. Mas quer saber de uma coisa? Ele tem amor no seu coração, ele é verdadeiro enamorado dela e ele vai ter paciência para quando ela falhar, ela poder superar. Ele vai ter paciência com ela vai ter paciência com o marido, porque, você sabe, estão realmente enamorados. E quando uma pessoa está enamorada de Cristo, da palavra, e que ele vai a Deus, e até pede a Deus, e ora e fala com Deus sobre determinados assuntos, e Deus fica calado, mas ele é tão enamorado de Cristo, que ele disse: não, eu vou esperar. Eu aprendi a ter paciência. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. Ele não apavora, ele não vai brigar, ele não vai discutir, ele não vai se escandalizar. Ele ama Cristo, ele ama a palavra. Esta é a coisa que muita gente falta, esta paciência. Noé esperou 120 anos e quando entrou na arca ainda faltavam 7 dias. Você já parou para pensar isto? Depois que entrou, ele ainda teve que esperar mais 7 dias. Quanto tempo faz que você espera em Deus pela resposta de uma oração, de um problema, hein? Você precisa aprender isto. O novo nascimento agrega a você esse comportamento de Cristo. Se Cristo te levou a um novo nascimento, se você está subindo nesta estatura de um homem perfeito, você terá estas coisas na sua vida. E os problemas por si mesmos se resolverão. Do jeito que eles começaram, eles terão que terminar, eles terão que ir embora. Uma doença começa, ela não estava ali no princípio, ela precisa sair. Então a gente entende que paciência é uma virtude de saber confiar e esperar em Deus. Não é ter paciência apenas com o vizinho, mas até com o próprio Deus.
saber esperar no Senhor e Ele vai se inclinar para você. E depois da paciência você tem piedade, que é temor de Deus. Temor de Deus é ser como Deus. Olha como eu desejaria viver de tal maneira, ser tão equilibrado, que a minha vida refletisse a Cristo. Esta era a preocupação de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. Será que é a sua também? Não é o fato de tomar a Bíblia, de botar uma gravata, de vestir um vestido, de ir à igreja. Isto não reflete a Cristo. Isto apenas aponta para a igreja. Isto chama-se religião. Não é isto que Deus está querendo de você. Deus quer ser mostrado através das suas ações diárias. Cristianismo não é quando você vai à igreja. Você chega na igreja, as pessoas cantam, outros choram, outros levantam a mão, outros ficam com o pescocinho torto, outros têm uma cara de humildade, mas não é isso. E quando você chega em casa e no serviço, como é que você se comporta? Então preste atenção que o alvo de Deus na Bíblia é se revelar ao mundo através daqueles a quem Ele diz: façamos conforme nossa imagem e semelhança. Vamos orar? Meu tempo já acabou. Pai, abençoe, ajude, ilumine, esclareça a mente destas pessoas. E estenda a tua mão e cure e liberte e, sobretudo, dê a estas pessoas a oportunidade de nascer de novo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.